Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Um novo estudo conduzido por pesquisadores da University College em Londres, na Inglaterra, revela que pessoas diagnosticadas com ansiedade depois dos 50 anos têm o dobro de risco de desenvolver Parkinson no futuro. Os pesquisadores chegaram à conclusão após avaliar registros médicos de mais de 900 mil pessoas entre os anos de 2008 e 2018 no Reino Unido. Desses, cerca de 109 mil tiveram diagnóstico de ansiedade no período e o risco de ter Parkinson foi 2 vezes maior. Vamos entender melhor esse estudo com o Dr. Elton Kanumata, psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein. Olá, doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar contigo. Olá, Tabata, tudo bem? Também é um prazer estar aqui e para poder contribuir, passando informações, tirando dúvidas. Doutor, o que a gente deve observar nesse estudo, né? É um estudo inédito, acabou de ser lançado, e ele faz uma associação, então, né, que mostra que os tremores, né, que são aqueles sinais muito típicos, tradicionais da doença de Parkinson, eles não se iniciam logo no comecinho da doença. É isso, então, que a gente deve observar? Correto. Para a gente fazer o diagnóstico, né, da doença de Parkinson, geralmente a gente remete à parte motora, que inclusive fazem os critérios diagnósticos a serem preenchidos. Porém, alguns sintomas podem anteceder a parte motora, que aí inclusive entram as alterações de humor e alterações de comportamento, né, como por exemplo depressão e ansiedade. Então, já há muitos estudos publicados que relacionam, né, sintomas ansiosos que precedem os sintomas motores na doença de Parkinson. O que há de diferença nesse estudo, que foi publicado no final de junho desse ano, é que eles conseguiram pegar um banco de dados de todo o Reino Unido, num período de 10 anos, e conseguiram extrair informações desse banco de dados, né, através de prontuários médicos de informações, e conseguiram tirar alguns vieses, excluir alguns vieses que confundir, influenciar e tendenciar os resultados. E aí, o interessante desse estudo foi exatamente isso. Filtrando todos esses vieses, foi identificado que, apresentando sintomas ansiosos acima dos 50 anos de idade e não tendo episódios anteriores, num período de pelo menos um ano antes, né, desse primeiro diagnóstico aos 50 anos de idade, elevava em 2 vezes o risco da pessoa desenvolver doença de Parkinson comparado àquelas pessoas que nunca apresentaram sintomas ansiosos nessa mesma faixa etária. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou leiga no assunto, né? Estou aqui no meu papel de jornalista e representando quem está nos acompanhando. O que tem a ver a ansiedade, o transtorno de ansiedade, então, com essa doença? Como é que a gente pode relacionar? Porque a doença de Parkinson, a gente entende ela somente como aqueles tremores, né? Mas é uma doença neurodegenerativa, é isso? Isso, perfeito. A doença de Parkinson, então, é uma doença neurodegenerativa e que acaba resultando na morte de neurônios, principalmente numa região mais específica do cérebro, né, que acaba sendo responsável pela produção, né, de um neurotransmissor muito importante nessa parte do movimento, que é a dopamina. Então, quando há uma perda significativa desses neurônios, acaba tendo uma queda significativa da dopamina e aí, consequentemente, levando às alterações motoras. Porém, a dopamina não afeta somente a questão motora, mas tem outros papéis, inclusive sendo um neurotransmissor muito pesquisado por envolver, né, diversos transtornos mentais, como, por exemplo, ansiedade e depressão, entre outros transtornos mentais. A relação entre transtornos mentais como ansiedade
e Parkinson acaba sendo muito estreita, porque acabam compartilhando, então, alguns neurotransmissores como a dopamina. A dopamina, em outras regiões do cérebro, tem um papel crucial, né, na questão do humor, do comportamento, e até mesmo o excesso dele pode levar a sintomas psicóticos. Então, muitos sintomas e muitos transtornos mentais acabam sendo envolvidos. Então, quando ocorre essa queda e aí acaba levando a um desbalanço, né, de todo um circuito neural, isso acaba favorecendo o surgimento, né, de sintomas que podem configurar um transtorno mental. Fora isso, o próprio Parkinson acaba sendo muito incômodo, perceptível no dia a dia, acometendo o indivíduo e, consequentemente, levando a uma pior qualidade de vida. E isso também é um fator que pode levar ao adoecimento mental, né? Seja um em decorrência do outro. Mas antes de proceder os sintomas motores, podem acontecer alterações de humor, como sintomas ansiosos, tá? E isso ainda não está muito bem elucidado, mas provavelmente, né, já tendo essa queda, né, de produção de dopamina, antes de manifestar os sintomas motores, já poderia ser um sinal, né, e que levaria a um desequilíbrio de neurotransmissores, que aí entraria os sintomas ansiosos. Então, no caso, doutor, eu gostaria de perguntar também com relação ao paciente que ele desenvolveu, né, foi diagnosticado, no caso, com a ansiedade após os 50 anos e desenvolveu, né, foi diagnosticado mais para frente a doença de Parkinson. Ele vai ter que lidar, então, com esses dois problemas? Ou, no caso, a ansiedade, ela foi desenvolvendo Parkinson e aí os sintomas dela vão ficando mais leves? Ou não, ela vai ter que lidar com esses dois problemas? Transtornos mentais acabam sendo doenças muito prevalentes no mundo inteiro, né? Então é comum que sejam transtornos que acabam surgindo ao longo de toda a vida, desde a infância até a faixa do idoso. E como nesse estudo falam de transtornos ansiosos, isso acaba compreendendo diversos transtornos relacionados à ansiedade, alguns que se iniciam na fase da adolescência, adulto jovem, e outros já um pouco mais tarde, mas ainda na fase adulto, 50 anos de idade. Então, muitos desses transtornos ansiosos têm uma característica de recorrência ao longo da vida, e isso pode surgir, então, nessa fase adulta, então pode ser simplesmente uma coincidência, né? No caso da concomitância dos transtornos ansiosos e da doença de Parkinson, ambas as doenças devem ser tratadas com uma possibilidade de controle, remissão e cura, né, do transtorno ansioso, porém, do Parkinson, por se tratar de uma doença neurodegenerativa e que a gente não conhece ainda profundamente qual é a causa, mas que simplesmente leva, né, a essa morte desses neurônios, então é uma doença que a gente trata para controle dos sintomas, mas não que vai remeter à cura. No caso, não tem como evitar a doença de Parkinson, não há como prever se alguém vai ter ou não e como evitá-la. Até há. Então, quando a gente fala de doença de Parkinson, apesar da gente não entender o que causa, o que leva a isso, a gente entende que alguns fatores podem favorecer o seu desenvolvimento. O fator genético é muito importante, tá? E, além disso, alguns aspectos ambientais também podem estar relacionados, né? Então, hábitos de vida não saudáveis, como o consumo de bebida alcoólica e cigarro, podem também elevar esse risco, além de outras circunstâncias, né, que ao longo da vida que podem gerar sintomas similares ao Parkinson. E essa doença, doutor, ela chega a prejudicar a vida da pessoa a ponto dela ter que, por exemplo, abandonar o trabalho dela? A incapacidade chega nesse nível? Correto. Inicialmente, os sintomas são mais brandos, comumente, não é regra, mas comumente começa de um lado do corpo, aí
posteriormente vai evoluindo para os dois lados. E aí são 4 tipos, né, critérios que relacionados a movimentos que a gente considera para avaliar e investigar Parkinson. Um deles seria o tremor em repouso, que inicialmente pode ser um tremor leve e discreto que, né, não atrapalha a vida do indivíduo. Porém, com o avançar da doença, esse tremor pode vir a ser grosseiro e aí sim atrapalhar nas atividades de vida diárias, né, desse indivíduo. Além disso, a pessoa começa a apresentar contrações musculares, mesmo em repouso, o que também pode dificultar, né, o movimento mais livre, né, dessa pessoa. A marcha, né, então existem alterações na marcha, então a pessoa começa a ter uma dificuldade de andar, de deambular, e tanto para o início como, né, de interromper, de frear, de parar de andar, isso a pessoa pode ter dificuldade. Então, com o processo que vai se agravando, isso vai acabar levando a uma série, né, de impeditivos, né, para uma vida plena, saudável, né? Então, isso realmente pode fazer com que o indivíduo, né, não consiga dar continuidade no exercício da sua profissão. Tem algum grupo que é mais suscetível a ter essa doença de Parkinson relacionada com ansiedade, doutor? Por exemplo, no caso das mulheres com a menopausa, elas são mais suscetíveis ou não tem relação? Eu desconheço essa relação, né? Na verdade, como isso eu acho que é uma patologia mais estudada pelos neurologistas, né, que estão mais a par, eu sou psiquiatra, eu não saberia dizer muito com relação a essa parte com outros fatores de risco, como a menopausa. Mas pensando nesse estudo da ansiedade e Parkinson, os transtornos ansiosos, de uma forma geral, e principalmente o transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais prevalente dentre os transtornos ansiosos, ele acaba sendo mais comum no gênero feminino do que o gênero masculino, numa relação de 2:1. Né? Então, pensando que a chance de desenvolver um transtorno ansioso ao longo da vida é muito alto e, né, pensando nessa fase, a partir dos 50 anos, sem instalado o quadro de ansiedade, ainda assim é mais comum que ocorra no gênero feminino. Isso por quê, doutor? Não existe nenhum dado contundente que justifique, né, essa proporção de 2:1, assim como depressão também segue essa proporção de 2:1. Há, né, teorias que relacionem questões hormonais, que acaba sendo diferente, né, entre o homem e a mulher. Isso poderia trazer um peso, inclusive isso é corroborado, por exemplo, no período gestacional e do puerpério, né, em que ocorrem alterações hormonais significativas e é um momento mais delicado e de maior vulnerabilidade, né, para alterações de humor, como o blues puerperal ou a depressão puerperal. Outras teorias também relacionam não o aspecto mais endógeno, né, hormonal, mas também essas questões externas, né, ditas ambientais, e as mulheres também têm, né, uma sobrecarga, muitas vezes, né, estresses que os não têm, inclusive a questão, né, dos cuidados com os filhos, os cuidados domésticos, que gera, às vezes, uma sobrecarga desproporcional entre os gêneros. Certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista, por trazer toda a explicação relacionada, como eu falei, né? É muito importante trazer explicações sobre esse tipo de estudo, até mesmo para não alarmar, né, a população, para trazer um especialista que entende do assunto, que domina o assunto. Eu quero te agradecer, doutor, pela entrevista. Muito obrigada. E o canal está sempre aberto. Eu que agradeço. Tudo de bom, Tabata. Muito obrigada, foi um prazer. Nós acabamos de conversar com o Dr. Elton Canomata, psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein. E o Entrevista Especial fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV, para rever este e outros programas. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau.